Segundo ponto, tá? Quando a gente vai buscar alguma coisa, a gente tem que usar uma técnica que nós chamamos de engenharia de prompt. Só que o que acontece? Quando alguém faz uma pergunta qualquer, isso quer dizer o quê? Que ele vai responder a forma mais simples que ele achou aquela pergunta. Então, a engenharia de prompt, ela tem várias coisas que a gente pode aprender. Uma delas, certo? Seria o quê? Seria eu aprender o formato correto. Vamos comparar com uma criança? Uma criança, quando ela aprende as letras, não adianta nada se ela não juntar aquelas letras. E o significado em português é diferente de alemão, que é diferente de italiano, que é diferente de inglês, e as letras são as mesmas. Então, quando eu estou usando engenharia de prompt numa LLM da Mistral, talvez não tenha o mesmo efeito que eu tiver na DeepSeek, que tiver na OpenAI, na ChatGPT. Então, isso já impacta, talvez, no meu sistema que eu estava usando, né? E que eu desenvolvi. Por outro lado, a gente aprende algumas técnicas, né? Eu tenho, por exemplo, aqui, eu tenho uma estrutura, certo? Aqui de... Deixa eu fechar aqui, ó. Inema.prompt. Certo? Ó. Eu organizei aqui, toda vez que eu estava dando imersão, eu estava colocando, organizando esse tipo de coisa, né? O treinamento. E eu coloquei aqui, prompt para um agente, né? Master de engenharia de prompt, prompt de assistente, né? E assim por diante eu ia trabalhando, porque cada um tem uma forma, uma estratégia. E o grande erro das pessoas é querer copiar um modelo, Ctrl+C, Ctrl+V. Isso vai ser logo substituído essa pessoa, porque eu preciso de gente criativa. Então, eu vou ensinar uma coisa para vocês aqui. Por exemplo, a OpenAI e várias outras têm uma técnica chamada roles, ou papéis. Eu tenho roles do sistema, certo? Eu tenho role do usuário e eu tenho role do assistente. Certo? São três coisas. Quando nós pensarmos em automatizar alguma coisa, por exemplo, se eu pegasse numa automação aqui, eu vou pegar essa aqui. Para quem não sabe, eu tenho mais de 50 canais no YouTube, aliás, no YouTube não, no Facebook, e ó, vocês estão vendo, eu não faço trabalho de atualizar mais, isso era antes. Eu mando ele buscar uma informação na internet, e eu mando ele levar isso para minhas páginas, de forma automática. E o que eu fiz? Eu vim aqui e disse, ó, esse site aqui, Canaltech, é confiável. Então, eu quero que tu todo dia, às 7 da manhã, vai lá e busca informações. E daí eu botei um filtro. Tem que ser sobre IA, Deep Learning, Machine Learning, redes neurais, é sobre isso. E daí eu quero que você pega, certo? E leve para cá, e aqui eu tenho o ChatGPT, certo? E quando eu entro no ChatGPT, eu me conectei via API, que eu pago por tokens, certo? E é muito barato isso, se pensar no resultado. E aqui, pessoal, olha só, eu escolho o modelo que eu quero. Dentro da OpenAI tem inúmeros modelos, certo? E eu escolho o modelo apropriado para aquela função e o mais barato possível. E aqui eu tenho 3 roles, o que eu estou falando lá? De usuário, de assistente e de system, né? Os 3 que nós vamos usar. E dentro, pessoal, eu tenho meu prompt. Esse meu prompt que faz diferença. Isso aí se chama inteligência artificial, que vai transformar a meu pedido como um usuário comum e vai ter resposta em um assistente. O que é diferente de um assistente? Um assistente é quando alguém pergunta para mim e eu não só respondo, como tem diretivas, tem regras. As regras estão aqui. E essas regras também têm
informações onde que ele tem que buscar. Então, o que acontece? Eu tenho, certo? Um prompt onde que tem as diretivas e onde tem as informações. E aí eu consigo ser assertivo. Porque eu digo, eu só quero que você se baseie no documento que eu tenho anexo. E eu posso fazer isso não só aqui na automação, como eu posso fazer lá no ChatGPT, onde eu crio, né, um GPT, um assistente personalizado, e eu tenho milhares criados e vocês podem acessar de tudo, né? Mas, por exemplo, e quando eu crio esse cara, né? Vamos pegar, por exemplo, Se Atira. Se Atira é um que eu faço nas minhas redes neurais, redes sociais. Tá difícil aqui, eu vou fazer assim. É muito que eu tenho, então eu venho aqui, eu dou arroba. Quando eu dou arroba, ele já vai buscar, né, o Se Atira, que está aqui, ó, ou as que eu mais uso, que nem eu faço filmes, né, etc. Eu uso um assistente do capitão, do NNK, que é o Lucas, e assim por diante, e eu vou selecionar o Se Atira. Certo? Então, quando eu vim aqui e escrever alguma coisa, por exemplo, quero um texto viral sobre a guerra do EUA contra China, falando de chips. Máximo 1 minuto. E aí eu faço isso e eu dou um enter. O que ele vai fazer? Ele vai buscar no assistente as regras estabelecidas, certo? E ele já botou. Olha a chamada sensacionalista que ele fez. Certo? E eu agora pego esse conteúdo e levo para o meu HeyGen, que é uma ferramenta de avatar, né? Tudo isso eu posso automatizar direto, tá, pessoal? Ó, entro nela. Já se loguei, tá bom? E eu vou criar um vídeo